Vai ter risco, né? Exatamente. Então, assim, você considera um estudo complexo, porque você precisa entender um pouco de, ou não, o que você considera? Olha, eu considero que o Bitcoin, para entender o Bitcoin é mais de uma vida, para entender realmente os fundamentos, porque se você pensar que uma pessoa criou algo que ela não está utilizando, mas ela deixou para a humanidade e ela não usa aquele dinheiro que já vale bilhões, tem alguma coisa maior por trás disso. Vamos começar do começo. Então, você entender a filosofia é importante. Entender por que ele foi criado. Isso que a gente está conversando aqui agora. Para que ele serve? Né, eu te falei, é um protocolo, é um ativo especulativo. Né? Por que ele é especulativo? Simplesmente assim, hoje nós temos 19 milhões e 700 mil, não sei, eu estava vendo os números lá, mas que já foram bitcoins minerados, certo? Ou seja, tá na massa, tá em circulação. Desses tantos, se eu não me engano, 8 a 10% foram perdidos. Por quê? A pessoa tinha a carteira dela, porque são dois tipos de carteira. O interessante é assim, que são assuntos que dividem em subassuntos e eu preciso complementar só para não ficar gap. Sim. Então, assim, tem dois tipos de maneiras de se ter um Bitcoin no meu conhecimento. Né? Um deles é você ter ele terceirizado. Então, o que é terceirizado? O Bitcoin está numa casa de câmbio, está numa exchange. Né? Então, a gente tem a Binance é muito forte, a gente tem outras, estão tantas, né? O mercado Bitcoin é brasileira, uma casa de câmbio brasileira. Cada uma vai ter o seu ganhozinho ali, mas ele não está no seu poder, certo? Ali, para quem faz o trading, para quem compra e vende moeda diariamente, semanalmente, a gente acaba deixando um pouco ali para poder ser mais fácil de trabalhar, certo? Mas não, eu quero guardar como reserva de valor. Aonde que eu vou ter o meu Bitcoin? Um investimento a longo prazo. É um investimento a longo prazo. E longo prazo, vamos falar de 2, 10, 20, 50 anos. Aí você vai comprar, você vai ter ou um free wallet ou uma carteira que é chamada cold wallet, uma carteira fria, onde você vai ter ele fora. E por que as pessoas perdem? Porque essa carteira te dá uma sequência de nomes, de senha, são palavras semente. Então, essas palavras você tem que anotar num papel, guardar. Vamos guardar no seu drive pro cara saber. E às vezes você guarda num drive, você é hackeado, ou às vezes você guarda... E aí as pessoas perdem. Então, imagina, são 19,1 milhões de Bitcoin. Nós vamos minerando em 2000. Esse ano é o halving, eu vou explicar depois. Agora foi em maio. Cada 4 anos, ele lembra, reduz o poder de mineração. São 800 blocos, só que ele reduz o tempo. Então, se lá no começo conseguia minerar, é um exemplo, né, 50 bitcoins por dia, que eu não sei exatamente esses números, hoje a gente foi quebrando em metade do tempo. Metade do tempo, eu sei que hoje é 3,6, se eu não me engano, por hora ou por dia. Então, vai reduzindo cada vez, a cada 4 anos, a capacidade do minerador do ouro lá ir buscar. Então, ele é o quê? É um ativo finito. Ele já sabe. Só que tem mais gente querendo. O que acontece quando tem menos terreno e tem mais gente querendo? Naturalmente. A lei da oferta e procura, né? Só vai subindo, entendeu? Ele é especulativo, porque alguns vão falar, não, agora deu ruim, vão vender. Só que no momento atual que a gente está já falando de parte de investimento, como as grandes empresas entraram, BlackRock, esse cara que é muito conhecido, MicroStrategy, que é o Michael Saylor, que é um super top do Bitcoin nos Estados Unidos, que colocou todo o poder, o capital da empresa dele em Bitcoin e não para de fazer empréstimo em Fiat para comprar Bitcoin. Imagina. E acumula e não vende. Então, esse que, assim, o negócio, uma pergunta junto, né, nessa conversa toda para dar acho que ilustrar mais ainda, é assim, por exemplo, o Johnny tá lá, você entrou no mercado de Bitcoins e eu quero comprar uma casa que ele tá vendendo. Uhum. E eu pago ele em bitcoins. Show de bola. Eu, por exemplo, com certeza em algum tempo, obviamente, vão estar aceitando Bitcoin para receber. Agora, e quando? Porque eu tô querendo comprar em Bitcoin. Você tá aceitando já? Essa é a ideia. Olha, cara. Porque aí que tá. Se eu tiver te interessado. O que acontece? É uma brincadeira, mas o que acontece? É provocar esse entusiasmo de entender. Primeiramente, que você tá começando a entender que tem mais funções, porque você é uma pessoa do bem, você tem ética, né? Eu já sei que você é uma pessoa correta, eu tive experiência com você. Então, assim, esse protocolo está me trazendo informações que, além de que se eu acumular ele, porque a gente fala, acumule Satoshi,
Acumule Satoshi. É Calma, só acumula. Vai comprando um pouquinho, compra R$ 500 por mês, depois compra 1.000. Independente dessa valorização que aparece pra gente aqui. A palavra é, cada um vai ter o preço de Bitcoin que merece. É assim que a gente fala no Faz mercado. todo sentido. Por exemplo, hoje tá 65, né? Semana passada tava 54. Sim. Chegou até 76 esses dias atrás, né? Ah, não, o máximo é 73 e pouco. É 73 e pouco. Quer dizer, que se eu tivesse comprado um 54 e tivesse vendido um 73, eu poderia comprar mais agora que o 65. Pra Então, vender isso isso no trade. Então, aí que tá. Aí você tem que definir qual é o seu perfil. Entendi. E ser claro com isso. Não, o meu perfil é investidor de largo prazo. Mas é a mesma coisa pro investimento padrão, cara. Aí não, porque assim, Não, claro. de filosofia de Não, mentalidade de investidor, né? filosofia é de mentalidade de investidor, de querer fazer e acumular mais, porque com aquele mesmo dinheiro você comprou mais mercadoria, Sim. né? Tudo bem. Agora, assim, e o seu tempo de novo? A gente volta para isso, né? Então, assim, porque se você quer dedicar o seu tempo para fazer trading, vai fundo que é legal, entendeu? Mas precisa de estudo. Precisa fazer curso, tem que entender como mexer em ferramenta, né? Eu acho que isso é um outro nível de relacionamento com o mercado dessa parte de oportunidade. O principal é você continua fazendo... Desculpa te interromper, mas não é como ele falou, entra bem dentro do mercado financeiro, né? De você, Tipo assim, tem de bolsa de valores. Os day trades de Entra. ações, por exemplo. Entra. Que a lógica seria a mesma. Mas não é só isso. Mas e vamos falar assim, ele falou que ele vendia em 73. Como que ele está sabendo a informação que na outra semana não está valendo 150? Ele está no mercado? Ele não sabe. Sim. Ele tá... Para fazer esse movimento, você precisa entender qual que é o mercado que nós estamos. Hoje nós estamos num bull, que é o mercado do touro. Nas ações tem isso, né? Ou é o bear, que é o mercado do urso, é o inverno, é o mercado para baixo. Quem ganha é quem está apostando para baixo. Nós entramos no mercado do touro, é o bull market. Né? Ainda estamos entrando com uma... Né? Para os conhecedores, a gente sabe que a gente ainda está chegando lá. Então, assim, estamos no mercado alcista, no caso, né? Então tá, então aí eu posso começar a entender que possivelmente essa estratégia dele agora não era a melhor, porque se é alcista pode passar daquele número. Acho que essa conversa é um outro tópico. Assim, é outro tópico. Tipo assim, pra mim está suficiente essa margem a curto prazo. Mas aí eu tenho essa margem a curto prazo, mas eu tenho um outro capital que está lá para longo prazo. Eu sei que essa oscilação não vai afetar, assim como ações de empresas líquidas e estáveis. Antigamente, você falava muito, estava comprando ação da Vale. Hoje deixava lá, daqui a 10 anos ela estava lá em cima. Um exemplo, talvez nem seja correto. Mesma coisa. Mas vou girar um pouco com esse pouco aqui e com o outro eu vou deixar para longo. Mas faz sentido o que você está falando. Sim, isso daí você está fazendo um gerenciamento da sua carteira de investimento, que é muito importante, né? Saber gerenciar o... Então, assim, para a pessoa que está entrando agora e está conhecendo agora, use esse dinheiro que está para longo prazo. Não tenta entrar já querendo conhecer tudo, que não é assim. Porque eu vi que um cara ficou milionário com uma moeda X lá. Não, mas ele ficou. Mas às vezes você vai pôr na moeda Y que vai derreter. Ou que o SEO, a pessoa... porque hoje as altcoins também são empresas ou são descentralizadas. Mas enfim, deu pau, o cara roubou todo mundo. Sei lá, entendeu? Agora o cara que comprou o Bitcoin lá atrás, ele teve uma margem. Ainda estamos no começo. São só 15 anos de mercado. Empresas... Você fala lá atrás como se 15 anos fosse muita coisa, né? Exatamente. Você vê que dos anos 50, 60 para cá, o que foi criado, né? Então, mas você falou uma coisa interessante, né? A internet mesmo, né? Sim. Os protocolos de internet. Sim. Hoje, o alcance que tem tudo isso. Mas o que nem você falou que é interessante, acho que seria legal frisar, seria isso. Sim. A mineração, ela é finito, né? Então, para 1140, é isso? Como é que Em 2140 vai ser minerados todos os bitcoins. Porém, daqui a 8 anos já vai ter sido minerado 93,7%, não mais até. Quase 98% do bitcoin já vai ter sido minerado. Até quando? Mais 8 anos. Então, 32. Porque, lembra que vai diminuindo a capacidade de mineração? Sim. Então, o time, o tempo para poder tirar o bloco, né, para poder extrair o Bitcoin, então ele vai só diminuindo a capacidade de mineração. Então, já o que vai sobrar... Vai ser muito pouco, vai valer muito. Exatamente. Lógico, cara. Mas, voltando para a questão fundamentalista, né, que eu acho importante ressaltar. É importante. Porque, assim, é interessante a gente ter esse pensamento como investidores de longo prazo, né? Ter a capacidade de colocar em algo que você acredita. Então, entende a filosofia, entende o projeto, acredita e investe.